Fala galera, mais um dia que a gente presente, mais uma oportunidade para a gente aqui aprender, para a gente poder desfrutar da palavra. Pessoal, hoje é o 18º dia, a gente está no capítulo 18 de Provérbios. A gente aqui está num ambiente que não é controlado, e aí pode ser que o áudio fique ruim, pode ser que venha alguma coisa atrapalhar, mas enfim, a gente está aqui para cumprir o prometido. E hoje é o 18º dia que a gente vai trabalhar aqui com o livro de Provérbios. Lembrando que a Bíblia que a gente está usando é a Almeida Revisada. E aí, se você estiver utilizando outra, a linguagem vai estar um pouco diferente. A gente iniciou utilizando a nova linguagem traduzida. É uma Bíblia de fácil compreensão e fica melhor para a gente poder explicar e para vocês poderem compreender algumas palavrinhas. Mas essa aqui também a gente vai cumprir o que foi prometido, beleza? Estamos no capítulo 18. Hoje é capítulo 18 e a gente vai ver o que aparece aqui para nós. Vamos dar início. Prepara aí o papel e a caneta. Às vezes aparece alguma coisa para você anotar. Prepara aí o copinho d'água. Às vezes a gente dá uma engasgada aí, mas é porque é pressão. A pressão vai começar agora. Capítulo 18, livro de Provérbios. Ele diz assim, ó: busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Pessoal, o humano, nós fomos feitos para estar em conjunto, estar no meio de pessoas. E aqui já foi dito que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, quando há junção de mentes, quando pessoas se unem para chegar a um mesmo propósito, ali nasce a sabedoria, ali acessa-se a sabedoria. Ou seja, a sabedoria precisa da união de 2 ou mais mentes para você alcançar um objetivo. Quando eu compreendi isso, que eu estou aqui falando para vocês, as coisas começam a fazer sentido. O casamento começa a fazer sentido. Por quê? Porque são 2 mentes juntas em um mesmo propósito. Se não houver junção de mente com o mesmo propósito, o que acontece? O casamento ele tende a dar errado. Às vezes a pessoa começa até com o mesmo propósito, depois começa a desviar. Depois de um certo tempo ela começa a tomar outro destino. Mas um casamento que nasce unido em um mesmo propósito e permanece unido em um mesmo propósito, há uma linguagem dentro daquilo ali, é uma coisa que vai durar para a eternidade. Aqui é um segredo do casamento: unidade de linguagem. Se as pessoas falarem a mesma língua dentro de um casamento, tiverem os mesmos objetivos, acabou. Não precisa colocar aqui em prática nenhum outro segredo. Não existe, é porque tem isso, tem assado. Nada. Unidade de linguagem. Ponto. Só isso aí vai resolver qualquer problema de casamento. No 2 ele fala assim, ó: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Pessoal, isso aqui cai como uma luva no que aconteceu hoje. Aqui em uma conversa com um colega, a gente começou a tratar em algum assunto e de repente caiu um assunto político. Aí você fala, mas política ninguém conversa, política a gente não tem acordo, não é algo para se conversar. Política e religião não é algo para se conversar. Mas o que acontece, pessoal? A partir do momento que a gente começa a se distanciar, de política e a se distanciar de religião, a gente começa a se distanciar
do acesso à sabedoria. O que a gente disse aqui? Duas mentes precisam estar juntas com o mesmo propósito. Só que, Michael, o que acontece? Quando vai para a política e para a religião, as mentes se juntam, mas os propósitos são diferentes. É interessante, mas os propósitos são diferentes porque aqui no versículo 2 ele diz aqui, ó, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ou seja, quando uma coisa que eu falo agrada o seu coração, beleza, eu sou legal. Mas aquilo que eu falo e não te agrada, e aí você começa a ter repulso, você começa a fechar o seu coração para não aprender. Pessoal, e aqui eu dou uma dica importante para vocês. Se vocês se fecharem para qualquer pessoa que seja, vocês não vão aprender com essa pessoa. Como assim, Michael? Eu não entendi. Vou te explicar. Se você tiver rancor, se você tiver raiva, se você não tiver afinidade com uma pessoa, você não vai conseguir aprender com ela. E uma coisa é certa, todas as pessoas têm algo para ensinar, nem que seja o mínimo detalhe. E se você perder a oportunidade de aprender algo, se você perder a oportunidade de sugar, pegar uma pecinha daquilo que precisa para você montar aí o seu quebra-cabeça, lembra do que foi dito ontem sobre o quebra-cabeça? Se uma pessoa fala algo e você tem o coração fechado para isso, você está perdendo a possibilidade de aprender alguma coisa. Você está deixando de aprender alguma coisa. E hoje a gente estava conversando e de repente entrou no assunto de política. E a ideia aqui, pessoal, a ideia aqui não é questão de lado A ou lado B, ou esquerda ou direita. Enquanto a gente não tiver unidade de linguagem, enquanto a gente se polarizar, ficar de um lado, ficar do outro, nada vai ser resolvido. Aí você vai me dizer, Michael, mas agora você vem com a resolução do problema da política. Eu vou te dizer uma coisa. Você pode resolver não só o problema da política, mas como você também pode resolver o seu próprio problema. Você pode interferir através do autocuidado. Você pode mudar a situação de muitas pessoas através do autocuidado, através de cuidar de si mesmo. Michael, eu não entendi. Eu preciso que você explique para poder ficar claro. Vou te explicar. Às vezes, a gente tem aquela ideia de querer mudar o outro. Mas quando você muda o outro, você nada mais, nada menos está querendo que a pessoa se adapte ao seu jeito. E pode ter certeza, todas as vezes que você decidir mudar outra pessoa, é a vez de você decidir mudar, no caso, a si próprio. Porque a gente acompanha várias e várias famílias, vários e vários relacionamentos, vários e vários, até a questão de amizades, que existe essa necessidade de modelar a outra pessoa. E aqui vai mais outro segredo, que também seria até viável encerrar o nosso papo por aqui, porque depois dessa informação, o dia já valeu a pena. A gente só consegue transformar outras pessoas quando a gente transforma a nossa própria vida. A gente só consegue atingir de maneira forte outra pessoa quando a gente muda a si mesmo, quando a gente mostra os nossos resultados. Pessoal, de fato, você vai conseguir atingir outra pessoa quando você der o seu resultado para ela. Enquanto você não tiver resultado, nada feito. Existe uma máxima que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E enquanto você não mostrar para as pessoas que estão ao seu redor tudo aquilo que você pode fazer e tudo aquilo que você conquistou, você não vai criar autoridade. Você não vai conseguir ter autoridade com ninguém, porque você não tem resultado. O resultado é necessário para você poder ter autoridade. E para que eu quero ter autoridade, mãe? Para você poder mostrar para as pessoas o como fazer.
Michael, o que que isso tem a ver com a conversa de hoje de manhã? A conversa de hoje de manhã iniciou em querer mudar o mundo, mas você não vai mudar o mundo, você vai mudar a si mesmo. E a pessoa usou o argumento que a salvação é única. E aí eu digo, tudo bem, a salvação é única. Mas quando você pensa na salvação apenas de si, você está sendo egoísta. A salvação é única, de fato. Mas se eu não abrir a minha boca para poder ajudar outras pessoas, eu não vou conseguir sair do lugar. A salvação é única. Mas se eu me salvar e não ajudar e não fornecer material suficiente para outras pessoas se salvarem, eu estou sendo egoísta. A salvação é única. Mas se eu não colocar a máscara de oxigênio primeiro em mim, estou botando a máscara de oxigênio. Se eu não botar a máscara de oxigênio, se eu não botar a máscara de oxigênio em mim e depois ajudar outra pessoa a colocar a máscara de oxigênio nela, nada feito. Eu vou botar a máscara de oxigênio apenas em mim. E se eu não fornecer, se eu não ajudar outra pessoa a colocar a máscara de oxigênio, não vai mudar em nada. Mike, onde é que faz o link com a política nisso tudo? A gente tem que mudar como pessoa, para depois a gente mudar como nação. Se pessoas não mudarem pessoas, a gente não vai conseguir mudar uma nação. Uma pessoa muda outra pessoa, que essa mudança acontece em família. E mudanças de famílias geram mudanças em outras famílias. E mudança em famílias gera mudança em uma sociedade. E mudança numa sociedade gera mudança em uma nação. Percebe, pessoal? E o início é singular. A salvação é singular. O pontapé inicial, a partida é singular. De fato, a salvação ela é pessoal. Mas para eu ajudar outras pessoas, eu preciso me salvar. E se eu me salvar e não fornecer, ajuda para outras pessoas se salvarem, eu estou sendo egoísta. E assim a gente muda uma nação completa. Ah, Michael, mas isso vai demorar um tempo. De fato, isso não é uma mudança rápida. Isso é mudança de gerações. Eu interrompi uma herança que iria passar por mim e ia chegar em outra geração. Eu fui capaz de interromper isso. E a minha outra geração não vai ter os mesmos problemas que eu enfrentei trazendo da geração anterior. Ou seja, a mudança já aconteceu, a mudança foi feita. E eu só mudei porque outra pessoa, presta atenção, eu só mudei porque outra pessoa me ajudou a mudar. Isso é a importância. Pessoal, não acontece nada só. O que eu estou fazendo aqui com vocês é uma mudança de mentalidade. Eu estou mostrando para vocês como proceder. Eu tenho uma base aqui na minha frente que é um livro que ensina a viver. Aqui é um manual de vida. Só que se não tiver pessoas que traduzam esse manual para você, dificilmente você vai conseguir ajudar outras pessoas. Eu fui ajudado por meio desse livro. E hoje eu estou aqui conversando com vocês através e por meio desse livro, tentando, na verdade quem tenta não vai conseguir, colocando o dedo para poder colocar aí na cabecinha de vocês, para poder interferir na vida de vocês, através aí de uma palavra. E mais do que a palavra, porque a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. O exemplo arrasta. E hoje os vídeos eles têm poucas visualizações, porque eu preciso de resultados para poder mudar a vida de outras pessoas.
e os resultados eles vão aparecer. Os resultados eles aparecem com o tempo. Se você não continuar caminhando e transformando a sua vida, os seus resultados não vão impactar na vida de outra pessoa. Primeiro você muda a sua, depois você ajuda outras pessoas. Primeiro você muda a sua família através dos seus exemplos, depois outras famílias serão atingidas. Depois uma nação será atingida, depois consegue entender? Então o problema não é resolvido com palavras e resolvido em 4 anos, que a gente estava falando aqui de política. Mas o problema é resolvido de geração. Resolva o seu problema com a sua geração. Resolva o seu problema com a herança que foi carregada dos seus pais. Interrompa tudo aquilo que não faz sentido de hoje em diante e passe para a geração posterior de fato aquilo que agregue, de fato aquilo que vai gerar valor, de fato aquilo que o outro, que a outra geração vai usar para poder agregar valor em uma futura geração. E isso, pessoal, não se resume a coisas complexas, não se resume a coisas extraordinárias. A gente precisa mudar primeiro as coisas simples. A gente precisa mudar os detalhes. Lembra que eu falei sobre micro resultados? Você primeiro precisa mudar, você primeiro precisa atingir os seus micro resultados. E de micro em micro resultados, você consegue atingir um campo maior. Pensa agora naquilo que você poderia mudar hoje, naquilo que você poderia colocar como um desafio hoje para a sua vida. Desafio, pessoal, que eu falo, é viver. Desafio é se colocar em situações de fato difíceis. Desafio é tomar decisões que dão frio na barriga. Isso é se colocar em desafio. Colocar em desafio é romper com a comodidade atual. Se colocar em desafios é colocar em situações novas, onde você precisa aprender. Se colocar em desafios é se colocar com pessoas novas, onde você possa aprender, onde você possa ensinar. Quando você se coloca em desafios, você começa a mudar, você começa a ter micro resultados. Aqui a pergunta é, qual foi o seu micro resultado? Qual o micro resultado dessa semana? Qual o micro resultado desse mês? Qual o micro resultado desse ano? Vários micros resultados se tornam um resultado grande. Imagina só, se você tivesse construído micro resultados desde janeiro, nós estamos em julho, que é julho de 2024. Se você tivesse construído micro resultados desde janeiro, como estaria agora? Como estarão no final do ano? Mas para você construir micro resultados, você precisa agir. Você precisa do hoje, não é o amanhã, faça hoje. Para se construir micro resultados, você precisa de ação. Se você não agir, se você não se colocar, se você não precisa de ação. Pessoal, Deus, ele se manifesta na ação. É por isso que Deus, ele está no verbo ser, porque Deus é. Consegue entender isso? Deus, ele é. Por que Deus é? Porque ele se manifesta na ação. Ele é agora, ele é o movimento. A partir do momento que eu me coloco à disposição de vocês para passar 31 dias conversando sobre os 31 capítulos de Provérbios, eu estou me colocando à prova, eu estou me lançando um desafio. E isso agrega bastante valor a mim. Todos os dias que eu leio um capítulo aqui com vocês, é um micro resultado meu. Isso é um micro resultado meu. E hoje, o embate que eu tive numa conversa com um colega
também é um micro resultado, porque essa semente ela foi plantada. Essa semente ela foi plantada. E aqui eu estou plantando sementes todos os dias, todos os dias. Por mais que eu não consiga ter 100, 200, 300 visualizações, mas importa uma. Se eu conseguir atingir uma pessoa, com as minhas palavras, com os meus atos, com os meus resultados, eu já estou fazendo uma grande coisa, porque isso é um micro resultado. Vocês fazem parte do meu micro resultado. E imagina só, se vocês fazem parte do meu micro resultado e vocês conseguirem atingir pessoas com micro resultados, a gente já começa fazendo um grande resultado. De micro em micro resultado, nós vamos construindo um resultado grande. Depois a gente se reconstrói como nação. Depois a gente consegue mudar como nação. Mas precisa-se do micro resultado. Precisa da sua ação. Precisa do seu querer. Precisa da sua disposição. Para a gente construir seu micro resultado. Para eu construir o meu micro resultado. Vamos para frente. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Ribeiro transbordante é aquilo que não para, aquilo que não cessa. Ele vive transbordando. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Exato. No 7 ele diz assim, ó: a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Pessoal, quando vocês entenderem o poder que a palavra tem, vocês vão tratar de forma diferente aquilo que sai da sua boca. Vocês vão tratar diferente a maneira como vocês acordam e o que vocês falam. Nas primeiras horas de acordar, nos primeiros momentos, quando você acorda, ali é um grande marco para você ter um grande resultado no seu dia. Na verdade, um micro resultado. Se você é uma pessoa que acorda e falam coisas que não fazem sentido, fala coisas ruins, você não está favorecendo o seu dia. A boca ela tem um papel importantíssimo no nosso dia. Você percebe que Jesus ele falava bastante. E tudo que tem escrito aqui foi outras pessoas que chegaram e escreveram para que essas palavras elas permaneçam. Porque o que mudava no ato de falar são apenas as vidas das pessoas que ouviam. Por isso que foi escrito. E isso foi escrito para que outras pessoas possam poder canalizar, poder direcionar toda essa energia e imaginar naquele exato momento quando ele estava falando. E essas palavras elas têm um poder enorme. Elas têm poder de cura. As palavras têm poder de metanoia, que é mudança. As palavras têm poder de transformação. As palavras têm poder. Enquanto você não acreditar no poder das palavras, você não vai conseguir acessar de fato aquilo que você pode acessar. Você não vai conseguir mudar aquilo que você poderia mudar. Deus criou o mundo através das palavras. Deus criou tudo que há através das palavras. As palavras têm uma importância enorme. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A maneira como você começa o dia é primordial para que você leve um dia bem. E a maneira como você termina o dia é primordial para que você inicie o próximo dia bem. Ou seja, quando você se atenta no início e no fim, quando você começa a entender o início e o final das coisas,
fica mais fácil manter o trajeto, fica mais fácil manter o percurso. Vamos para frente. Isso aqui é o 8, hein? As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. Olha onde é instalado. Pessoal, tudo aquilo que a gente fala, ele vai se instalar em algum local do nosso corpo. Aquilo que a gente fala é interpretado aqui, e aqui manda uma mensagem para um local do nosso corpo. Geralmente as pessoas que têm medo, elas direcionam para a barriga. Geralmente as pessoas que são ansiosas, elas direcionam coração e pulmão. Então depende daquilo que você ouve. Presta atenção, quando você fala, você atinge outras pessoas pelo ato de ouvir. E esse ato de ouvir é processado aqui e direciona o problema para o coração, para o pulmão, para a barriga. Ou seja, as suas palavras podem curar e as suas palavras podem matar. Aí você escolhe o que fazer com as suas palavras. No 9 ele diz assim, ó: o que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Torre forte é o nome do Senhor, e ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Só o nome proclamado. Mais uma vez a fala. O nome proclamado é bem forte. Jesus fala que bendizer em meu nome. Ele diz que nas orações que você fizer, você faça em nome de Jesus, porque tudo que você fizer em nome do Filho, o Pai, atende. Em meu nome, faça em meu nome. Então na sua oração você pode colocar em nome de Jesus. Você precisa falar. Mais uma vez aí, o que está por trás da fala? O que está por trás disso? Quando você entender de fato o poder que isso tem, você vai conseguir de fato transformar, você vai conseguir uma metanoia. O 11 ele diz assim, ó: os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha na sua imaginação. Depois eu vou começar a explicar esses detalhes para vocês. Mas vamos aqui que a gente está encerrando o nosso tempo, tem alguma coisa importante aqui pra gente. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete astúcia, que é para vergonha sua. Ou seja, o astuto, o esperto, ele responde antes de ouvir. E aqui é onde ele desliza. O espírito do homem susterá sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Pessoal, essa mensagem aqui é uma mensagem importantíssima. Por que, Maio, que é importantíssima? Ele fala aqui sobre o espírito. O espírito do homem susterá a sua enfermidade. Ou seja, o espírito do homem, aquilo que foi criado mesmo antes da fundação do mundo. O espírito, pessoal, ele foi criado antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, o espírito já foi criado. E esse espírito é a conexão de fato com Deus. E se você tiver um espírito que sustém a enfermidade, ele consegue sustentar tudo. Mas também existe um espírito abatido. E aqui que ele fala nesse versículo: mas o espírito abatido, quem o suportará? Ou seja, enquanto você ativar o seu espírito, você vai conseguir ter um espírito altivo, você vai conseguir se suster, você vai conseguir se sustentar. Michael, como é que faz para sustentar um espírito? Como é que faz para dar força, para pujança para um espírito? Se conectar à fonte. O que sustenta o espírito é a conexão à fonte. Quanto mais você se conecta à fonte, mais seu espírito fica forte. Quanto mais você se conecta à fonte, mais o espírito fica forte. Como é que se conecta à fonte, Michael? Para dentro de si, entrando para dentro de si. O caminho sempre é para dentro. Não é para o lado direito, não é para o lado esquerdo, não é para cima nem para baixo, é para dentro. Todas as vezes que você caminhar para dentro de si, você vai fortalecer seu espírito.
vai conseguir atingir camadas que você não imaginava em atingir. Tranquilo? Completamos nossos 30 minutos. A gente vai fazer a nossa oração. Hoje foi um dia bem legal. Hoje foi um dia bem proveitoso. Deu pra gente pegar muita informação bacana. Tranquilo? Vamos fechar os olhinhos aí, ó. Respira. Respira. Enche pelo nariz, solta pela boca. A gente diz assim, ó. Pai, a ti rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. São eternas e duram para sempre. Eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje. Eu te agradeço pela oportunidade dos micro resultados. Eu te agradeço, Pai, por todos os dias me colocar em desafios. Desafios que me dão micro resultados. Eu te agradeço, Pai, por me fazer de um instrumento onde eu possa ser exemplo para outras pessoas. Onde os meus resultados possam mostrar para outras pessoas que elas são capazes de fazer também. E todo o caminho que eu percorrer, Pai, sobre o teu propósito, que outras pessoas possam vir juntos. Porque eu vou ensinar. Porque me foi dada a capacidade de ensinar. E aqui é o que eu estou fazendo, Pai. Eu te agradeço por isso. Todos os dias eu consiga passar para essas pessoas o caminho que deve se seguir. E que chegue ao ponto, Pai, delas começarem a entender e seguir o seu próprio caminho. Colocando isso para outras pessoas, entregando isso para outras pessoas, onde mais e mais pessoas possam ser atingidas. E a gente de fato mudar a si, depois mudar uma família e depois mudar uma nação, através de micro resultados. Obrigado, Pai, pelos micros resultados. Amém. É isso aí, pessoal. Mais um dia a gente encerra. Micro resultados. Nós finalizamos aqui o capítulo 18. Amanhã a gente já tá no 19. Tranquilo? Amanhã capítulo 19. Pega esse setinho aí e envia para as pessoas que precisam de micro resultados. Que essa setinha aí seja o calor necessário para poder esquentar toda essa pólvora que está adormecida aí dentro. Essa setinha aí, ela vai ser o micro resultado que vai gerar aí uma reação química, onde vai queimar tudo aí dentro, onde vai atingir pessoas com esse fogo que vai começar a brotar aí enorme. Pega essa setinha aí e direciona para aquela pessoa que precisa desse micro resultado, precisa desse calor pra gente mudar isso. Tranquilo? Tamo junto. Até amanhã, galera. Valeu!